Você que está em casa, eu sei que você já tem recebido muito de Deus. O Senhor tem abençoado muito você em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor ainda tem muito mais ao longo desse domingo. Lembrando que às 4 horas tem o nosso segundo culto online. Hoje, essa semana completa um ano que nós estávamos na África. No culto da tarde a gente vai reprisar o testemunho, né, muito interessante, que você vai ser muito abençoado, tá certo, com esse testemunho. Você que está com a sua Bíblia aí, encontre Lucas capítulo 4. Se você quiser, sente no coração o desejo de ofertar, de contribuir com essa obra, mesmo de forma virtual, de forma online, você pode pegar o código Pix aqui da igreja e nos ofertar, fazer uma transferência aí e nos ajudar aqui a honrar com os compromissos. O nosso código é o telefone, Mateus vai colocar aí nos comentários aí, é o 9212 8411, 81, né, o código de área, e o telefone é o 99212 8411. Davi, eu acho que está cortando aqui a cabeça, né? Então, Lucas capítulo 4, vamos direto para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler com você do versículo 16 em diante. Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, está escrito assim a palavra de Deus. Jesus foi para a cidade de Nazaré, aonde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, ele foi até a sinagoga. E ali, ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito. Olha o que estava escrito. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres. Me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estavam sendo oprimidos e anunciar que o tempo em que o Senhor salvará o seu povo chegou. Jesus, ele fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas presentes ali estavam olhando para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabaram de ouvir. Amém? Povo querido de Deus, deixa eu falar para você o seguinte. Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava presente, mas ele não estava presente aqui na terra como nos dias de hoje. O Espírito Santo ele tinha uma missão de ungir sacerdotes, reis e profetas. Então todo sacerdote ele recebia uma unção e o Espírito Santo estava sobre ele, especialmente sobre a linhagem de Arão. Também ele vinha sobre os profetas e ele ungia os profetas e eles profetizavam, eles anunciavam aquilo que Deus mandava. Profetas como Elias, como o próprio Moisés, como Eliseu e tantos outros. Eles tiveram o privilégio de ser um instrumento usado diretamente pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também vinha sobre alguns reis, como o próprio Davi. O próprio Deus testemunha sobre Davi e fala assim: achei Davi, o meu ungido, ou o meu escolhido. O Espírito Santo vinha sobre os reis. E só. De modo que se você não nascesse numa família de reis, se você não fosse sacerdote, se você não fosse profeta, você não tinha condição, ou você não receberia o Espírito Santo. Mas aí, chegamos no Novo Testamento, e aí Jesus entra em cena. E ele fala algo interessante. Aqui nós vimos um encontro especial. O texto nos ensina que Jesus voltou à região de Nazaré. Ele voltou à região que ele cresceu. Veja só, ali todo aquele povo conhecia ele. Gente, uma coisa é você ensinar aos desconhecidos, outra coisa é você pregar aos conhecidos. Há uma grande diferença, porque quem te conhece diz assim: mas quem era tu? Eu te conheço muito bem. Quem não conhece você vai prestar mais atenção na pregação.
Pois bem, Jesus ele voltou a Nazaré e foi levar a palavra, as boas novas ao povo dele, aquele povo que ele cresceu, que conhecia, que sabia muito bem quem era ele. Então veja só, ele cumpre essa missão. E nós entendemos aqui primeiro o seguinte, que é preciso a gente anunciar as boas novas, tanto para os de fora como para os de dentro, tanto para os desconhecidos como para os conhecidos. Então aproveita e compartilha aí com quem você não conhece também, para que outras pessoas recebam as boas novas. Mas Jesus vai lá, ele volta à sua terra, e ele vai, versículo 16 diz que no sábado, eu acho interessante isso, olha o versículo 16, diz que no sábado, conforme o seu costume, ele foi até a sinagoga, como um bom judeu. Jesus no sábado, ele vai até a sinagoga, ele vai congregar. Isso é muito interessante. Há pessoas que acham o seguinte: eu não preciso congregar. Alguém escreveu aqui nos comentários do culto hoje que está muito triste porque não pode ir à igreja. Amém. Vai voltar o tempo de você poder congregar, você voltar à igreja, você estar junto com os irmãos. Mas há pessoas que não faz a mínima diferença se a igreja está aberta ou está fechada. Ele tanto faz, tanto fez. Porque é gente que não tem paixão, não tem amor pelas coisas de Deus, não tem alegria de estar junto com os irmãos, não tem aquela alegria de estar em comunhão com as pessoas. Mas Jesus, o que ele fazia? Como de costume, ele congregava. Como de costume, ele ia à sinagoga. E olhe que ele estava longe da terra dele, que ele habitava no momento. Ele voltou em uma viagem à sua terra natal, onde ele passou parte da infância. E ele fala assim: sabe uma coisa, onde é que tem uma sinagoga? Eu preciso congregar, eu preciso estar em um ambiente onde eu possa viver essa experiência. E nesse dia, é interessante que ele vai à sinagoga, e nesse dia ele é o pregador, porque Jesus já era conhecido por algumas pessoas. Então a chegada dele em Nazaré deixou todo mundo assim: o famoso voltou à sua terra. É aquela pessoa que faz sucesso, depois volta para a sua terra. Jesus já era conhecido em alguns lugares, e ele volta para a sua terra. Quando ele chega lá e convidam ele para ler a palavra naquele dia, para ensinar as pessoas. O versículo 17 diz que deram a ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro. Claro, naquele tempo não tinha versículos, capítulos, mas ele abriu exatamente onde hoje nós lemos Isaías 61. E ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque ele me ungiu. E aí ele começa a dizer para que o Espírito Santo ungiu ele. Observa o seguinte, eu quero falar sobre isso aqui nessa manhã. O Espírito Santo, ele vem sobre as pessoas. Todo aquele que nasceu de novo, entregou a vida a Jesus, ele recebe o Espírito Santo na sua vida. E quando o Espírito Santo passa a habitar em alguém, ou a pessoa ela é ungida pelo Espírito Santo de Deus, ele é ungido com um propósito. Jesus falou o seguinte: o Espírito Santo me ungiu para... E ele começa a dizer para que ele foi ungido. Pergunta básica para você que está aí em casa, você que está com a gente aqui hoje: para que o Espírito Santo te ungiu? Qual foi a finalidade do Espírito Santo ter entrado na sua vida? Tem um propósito. Deus não vai ungir uma pessoa para nada. Vamos ver aqui com Jesus, para que o Espírito Santo ungiu ele? Versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me escolheu, ele me ungiu para, primeiro, para levar as boas novas aos pobres, ou seja, evangelizar os pobres. Os pobres que Jesus fala aqui é justamente aquela classe de pessoas mais abandonada, mais desprezada. Não era como hoje, que as pessoas aqui no Brasil fala-se muito de desigualdade, e realmente existe, mas é muito comum uma pessoa começar a vida hoje numa classe D, e ela pode terminar a vida numa classe A. Ela trabalha, ela se esforça, ela estuda, ela se dedica, e ela pode chegar ao fim da vida na classe A. Porém, não é assim em muitos lugares do mundo. E há 2000 anos atrás, aí é que não era assim. Os pobres, eles eram esmagados, literalmente esmagados pelo Império Romano. Eles trabalhavam muito para pagar impostos. Eles eram oprimidos pelo poder que existia naquela época. Eles eram oprimidos por uma casta de ricos que havia, de modo que eles não tinham acesso a muitas coisas básicas. E eles eram extremamente desprezados. É mais ou menos o que existe hoje na África. Você tem uma casta de pessoas da elite,
que esmaga a grande maioria que está na parte de baixo, de modo que uma pessoa que vive à margem da pobreza, ela não tem oportunidade de crescer na vida, não há espaço para elas. E essas pessoas eram terrivelmente desprezadas desde aquele tempo, e Jesus foca o seu ministério nos pobres. E por que não nos ricos? No ministério de Jesus tinha pessoas ricas, sim, financeiramente ricas, tinham, mas ele focou especialmente nos pobres. Sabe por quê? Porque eles são extremamente necessitados. Os ricos daquela época, por exemplo, podiam pagar os melhores médicos, eles podiam se tratar, eles confiavam na força do dinheiro, na força do braço, na força da sua condição. Mas os pobres não tinham a quem recorrer. A única situação que eles podiam recorrer era a fé, e eles buscavam em Deus o milagre que eles precisavam. O nosso Jesus é lindo. Aqueles que são desprezados pela alta sociedade, Jesus acolhe, Ele recebe e Ele abençoa. Olha as pessoas que andavam cercando Jesus, normalmente eram pessoas desprezadas, eram cobradores de impostos, pecadores, prostitutas, pessoas de má fama, gente que era desprezado pela sociedade, era acolhido por Jesus. Se você já foi desprezado por alguém, se você se sente rejeitado pela família, pela sociedade, no seu trabalho, na sua rua, se você é o excluído, se você recebeu o apelido de a ovelha negra da família, relaxa, Jesus tem lugar para você ao lado dele, há lugar para você no ministério de Jesus. Ele ama escolher as coisas loucas desse mundo, sabe por quê? Quando ele escolhe as coisas loucas do mundo, ele acaba confundindo as sábias. A lógica de Deus é diferente da nossa. Nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, e nós vemos duas figuras incríveis no livro de Atos: Pedro e Paulo. E eles eram pessoas totalmente diferentes. O Pedro era um pescador semi-analfabeto, com muitas limitações, com um temperamento bem diferenciado, bem explosivo. Pedro era aquele cara assim, bruto, mas apaixonado por Jesus, né? E Deus foi trabalhando na vida de Pedro. Do outro lado você tem um Paulo, que era um cara extremamente estudioso, conhecedor de tudo que você imaginar, um homem que foi treinado para ser grande na terra. Então você tinha um mega evangelista, um cara assim, muito conhecedor. Você tinha também do outro lado um pescador sem tanto conhecimento e com muitas limitações. Qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pastor diria o seguinte: eu vou pegar Paulo e vou deixar ele em Jerusalém, porque aqui Paulo tem condição de ensinar ou de evangelizar os doutores da lei. Em Jerusalém estava a elite daquele tempo. E qualquer pastor diria o seguinte: não, vou deixar Paulo aqui em Jerusalém e ele vai evangelizar essa elite, porque ele conhece bem, ele sabe falar outras línguas, ele conhece outros idiomas, ele conhece as literaturas da época. E Pedro? Então vou pegar Pedro aqui, esse matutão, e vou colocar ele para evangelizar justamente aqueles que de classe média baixa, de classe baixa. Aquele pessoal que é excluído da sociedade, os gentios, aqueles que moram longe de Jerusalém, aqueles que são desprezados. Então, Pedro vai falar a linguagem deles. Bom, qualquer pessoa faria isso, certo? Mas não Deus. O que é que Deus faz? Deus deixa Pedro, o pescador, o analfabeto, em Jerusalém, evangelizando os doutores da lei, e pega Paulo, o doutor, o homem extremamente culto, e coloca ele para evangelizar e para levar as boas novas àqueles que sequer tinham conhecimento das coisas básicas a respeito da fé. É assim que Deus faz. Deus solta Paulo pelo mundo afora, levando a palavra aos gentios, e deixa Pedro no meio dos doutores. Agora, de uma coisa, olha o que Deus faz: tanto Pedro quanto Paulo foram grandemente usados por Deus. Tanto Pedro, com todas as limitações, no meio dos grandes, Deus usou. Pedro fez discursos incríveis.
em uma pregação só, milhares converteram. Pedro foi extremamente usado por Deus, e Paulo nem se fala, outro grande homem de Deus. Agora escute, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não se assuste se Deus te enviar para uma situação que você vai dizer assim: eu não dou conta disso aí, não, eu não tenho condição, é muito grande para mim, ou esse alvo, ele é grande demais para a minha vida. Não há alvo grande demais quando é Deus que envia, quando é Deus que está no negócio, sabe? Então Deus ele tem essa forma de agir. E sabe por que ele usa os pequenos? Porque ele sabe que a glória dele, ele depositou em vasos de barro. Em vasos de barro, para que a honra e a glória fosse dele e não nossa. Ele pega o tesouro precioso dele e coloca em vasos de barro. É claro, minha gente, que há pessoas que sabem fazer as coisas muito melhor que a gente. Tem músicos por aí afora muito melhor do que os nossos. Tem gente que sabe falar muito melhor que eu. Pessoas que falam corretamente, bonitinho, direitinho, tal. Gente que tem cursos de homilética até fora do país. Mas aonde estão essas pessoas hoje? A essa hora deve estar cuidando dos afazeres deles, estão um pouco se lixando para o evangelho. Mas Deus usa aquelas pessoas que, mesmo com suas limitações, elas se colocam à disposição do reino de Deus para fazer coisas relevantes para Deus. Então não se assuste, não se desespere se Deus quer usar você, ou se Ele ungiu você para fazer coisas grandiosas para Ele. Calma, é Ele que está no controle da sua vida. Ele sabe que tem gente muito melhor que você, Ele sabe disso, mas Ele escolheu você para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Amém? Bota amém no comentário aí, irmão, reaja aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Os pobres foram e ainda hoje são o alvo predileto de Deus para alcançá-los. Deus tem preconceito com ricos? Não. Mas os ricos, ele tem um coração mais fechado para o evangelho. Sabe por quê? Eles confiam muito na estrutura que eles têm. Em plena pandemia, pessoas financeiramente ricas, elas tendem a pensar o seguinte: eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho condição de pagar os melhores médicos, eu tenho condição de comprar os remédios que forem necessários, então eu estou tranquilo, estou na minha. Eu não preciso desses negócios de fé, de crente, dessas coisas. Já as pessoas necessitadas, elas só têm a fé a quem recorrer. Porque ela sabe que em caso de uma enfermidade, de algo mais grave, ela não tem a condição que uma pessoa financeiramente rica tem. A Bíblia fala que o rico se sustenta nas suas finanças. Mas aquelas pessoas que não têm condição, elas confiam e se sustentam em Deus. Aí tem uma grande diferença, sabe por quê? Porque o dinheiro, por maior que seja, ele não devolve a vida a ninguém. Por maior que tenha as finanças de uma pessoa, ela pode poder pagar os melhores médicos, ela pode ir para os melhores ambientes hospitalares, mas quando Deus fala assim, acabou, acabou, quando chega o fim da linha, não há nada que possa acontecer, não há nada que a medicina possa fazer. Mas uma viúva, que tinha um único filho, viu seu filho morrer e estava levando seu filho para enterrar, só que no meio do caminho ela dá de cara com Jesus. Ela não tinha condição nenhuma. Quem sabe aquela criança, aquele jovem, aliás, morreu em casa porque ela não podia pagar os médicos, ela não podia comprar os remédios. Ela era pobre, ela tinha um único filho e a situação das viúvas naquele tempo era muito precária. Mas ela encontra Jesus no meio do caminho, enquanto ela vai indo para o cemitério, vê que Jesus, ele sempre chega no tempo correto, naquele tempo em que ele determinou. Ele encontra aquela mulher e ele fala assim: mulher, não chore, não chore. Gente, que coisa esquisita você chegar no enterro, dizer para uma mãe que está enterrando um filho: mãe, não chore. Mas Jesus, ele pode dizer: não chore. Sabe por quê? Porque ele tem a solução. Eu mandar alguém que está enterrando um filho não chorar, não seria legal, não seria muito coerente. Mas Jesus é o único que pode dizer assim: não chore. Sabe por quê? Porque Ele tem a solução, Ele sabe resolver esse problema. Hoje Jesus está dizendo para você o seguinte: não chore, calma, não se desespere. Eu tenho a solução para o seu problema. Eu posso resolver essa causa. Aquilo que a medicina não podia fazer por aquele menino, Jesus fez. Ele vai lá, toca e fala assim: menino, te levanta. E o menino se levanta, ele devolve para a mãe. Porque o nosso Deus, Ele vai além da medicina. Quando
quando não há mais solução, quando não tem mais jeito, Deus sempre tem um jeito. Então Deus hoje fala para você: não chore, não se desespere, calma, eu estou chegando nessa história, eu sei que você não tem condição, eu sei que você não pode, mas eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que os médicos não podem fazer, eu posso fazer o que o dinheiro não pode fazer, o seu Deus pode fazer infinitamente mais. Esse é o Deus que nós servimos. Ele chega para aquela mulher e fala assim: mulher, vamos lá, levanta, menino, levanta. E a Bíblia fala que ele devolve o filho para aquela mulher. Olha, imagina, a caravana da alegria se encontrou com a caravana da morte. Jesus vinha com seus discípulos, ele dá de cara com o enterro. E aquele enterro acabou em alegria, acabou em festa, acabou em celebração. Aquilo que era luto se tornou em festa, aquilo que era choro se transformou em alegria. Você imagine aquela mulher voltando para casa com um filho vivo, curado, restaurado. Aonde havia tristeza, Jesus transformou em alegria. Se na sua casa hoje é um ambiente de choro, de tristeza, de preocupação, a unção do céu vai vir sobre a sua vida esses dias. O Senhor vai transformar esse ambiente em alegria. Aonde há luto, Deus vai trazer cura, vai trazer alegria, vai trazer felicidade. Você vai voltar a sorrir novamente. Você crê nisso? Você vai voltar a sorrir. Creia, em nome de Jesus. Essa semana visitamos uma jovem que há poucos dias entregou a vida a Jesus. E o testemunho a respeito dela que os parentes deram foi o seguinte: ela voltou a sorrir. Ela estava sorrindo. A família viu que ela não sorria mais, ela estava oprimida, ela estava sofrendo. Mas a família chegou e falou para a gente assim: ó, ela voltou a sorrir. As amigas disseram: ela voltou a sorrir. Amém. O evangelho é esse. Ele faz esse milagre. Ele faz quem está chorando voltar a sorrir. Ele faz o doente ser curado. Ele faz o morto ressuscitar. Quando Deus decreta, está decretado e acabou. Ainda que ele esteja há dias como o amigo de Jesus, Lázaro. Quando ele quer, ele diz: levanta. E o morto tem que levantar. Para que mais que o Espírito Santo ungiu Jesus? Aqui diz que ele ungiu para libertar os presos. Sim, Jesus liberta os cativos. Esses presos aqui não são os presos da penitenciária. São aqueles que vivem em prisões espirituais. Pessoas que estão presos no vício. Pessoas que estão presas nas drogas. Gente que está preso a enfermidades. Pessoas que estão presas por demônios mesmo. Pessoas que estão endemoniadas. Jesus chegou numa cidade chamada Gadara. E ao chegar lá ele encontra um cenário terrível. Havia um homem. Ele era tão possesso, mas tão endemoniado, que quando amarravam ele em correntes, ele quebrava as correntes. Ele não ficava roupa nenhuma no corpo dele, ele rasgava toda a roupa. E ele morava já no cemitério, ele ficava no cemitério. Ele estava, um nível de possessão demoníaca sobrenatural, terrível. Nem roupa ficava no corpo do homem. Se amarrasse, ele quebrava as cadeias. E ele vivia dentro do cemitério, uma situação deplorável, terrível. Eu acredito que os pais, os parentes, os amigos daquele homem tentaram de todas as formas ajudá-lo. Quem sabe chamou alguém para fazer um despacho lá para tentar fazer o demônio sair. O demônio não saiu. Talvez chamaram outras pessoas para tentar ajudar e não resolveram. Porque tem coisas que só Jesus faz. Aliás, só Jesus liberta de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. Ele foi ungido para libertar os cativos. Aquele cara encontra com Jesus. E eu acho interessante que os demônios começam um diálogo com Jesus. E os demônios já conhecem Jesus e falam assim: o que é que o Senhor veio fazer aqui? O Senhor veio atormentar a gente antes do tempo? Gente, o próprio diabo sabe que ele será lançado no inferno. Os demônios sabem que eles vão ser condenados ao inferno eterno. E tem pessoas que ainda perguntam: será que o inferno existe? Será que isso é verdade? Os demônios falam: o Senhor veio nos atormentar antes do tempo, Jesus. Mas Jesus só deu uma ordem a ele: calem-se e saiam. Aí os demônios fazem um pedido: ó, tem uns porquinhos ali, Jesus, deixa a gente ir para os porquinhos.
Jesus autoriza eles entrarem nos porcos, e era uma manada de milhares de porcos, eram milhares de demônios que estavam dentro daquele homem. Eles vão, e o homem é liberto. O texto muda, e diz o seguinte, que Jesus, agora no outro dia, ele está ensinando, e aquele homem, terrivelmente endemoniado, agora está são, curado, liberto, vestido. E tem uma versão que fala assim, ele estava em perfeita consciência, ou seja, ele agora está totalmente liberto ao lado de Jesus. Jesus veio para libertar os cativos. E olha que interessante, o homem fala assim, ô Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero ser seu discípulo, eu quero andar com Jesus. Jesus está entrando no barco para sair daquela região, e o homem vem e fala assim, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, eu quero te acompanhar. Gente, não seria lindo, não era não? Aquele homem andando com Jesus, Jesus falou o seguinte, ô moço, dá seu testemunho aqui. E ele testemunhando, eu era endemoniado, eu vivia em cemitérios, minha vida era terrível, encontrei Jesus e ele me libertou. Mas eu acho incrível que quando ele fala assim, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, Jesus fala assim, venha comigo não. Vai e conta aos teus quão grandes coisas Deus fez com você. Jesus recusou aquele homem acompanhando ele, mas deu uma ordem, vá e anuncie o que eu tenho feito, o que eu fiz na sua vida. A Bíblia fala que aquele homem, gente, isso aqui confunde muitas situações, porque para a gente, quanto tempo leva para a gente preparar um missionário, um pastor, um pregador? No caso de Jesus foi um dia, porque ele comissiona aquele homem a anunciar as boas novas. E aquele ex-endemoniado agora, diz a Bíblia, que ele pregou para toda Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. E ele leva a palavra para 10 cidades, sem carro, sem moto, sem internet, sem telefone, mas com a graça sobre ele, com a certeza de um homem que agora é liberto. Ele vai a 10 cidades e anuncia as coisas que Deus fez na vida dele. Eu tenho certeza, muitas vidas se converteram, muitas vidas foram ganhas. Tudo que você precisa fazer é dizer o que Deus fez na sua vida. É dizer o milagre que Ele fez com você. É dizer o quanto Ele operou na sua vida. Faça isso, abra sua boca, sabe? E conte, olha, eu encontrei Jesus desse jeito, mas Ele transformou a minha vida. Olha como eu estou aqui agora. A essência do Evangelho é essa. Eu era assim, mas encontrei Jesus e Ele abençoou a minha vida. É você cantar a musiquinha do homenzinho torto, né? Você era torto, mas encontrou Jesus e Ele endireitou a sua vida. E você agora é uma bênção, você serve ao Senhor. Então Jesus ele veio para libertar os presos. Terceiro, aqui diz que ele veio a dar vista aos cegos. Gente, que coisa maravilhosa. Quantos cegos Jesus curou? Muitos, muitos. Imagina o sofrimento de uma pessoa que perdeu a visão. Cada um Jesus curava de um jeito. Alguns Jesus só tocou e ele foi curado. O outro, Jesus fez lodo, cuspiu no chão, fez um lodo e passou cuspe nos olhos do cego. E ele foi curado. A cada um, Jesus trabalha de uma forma diferente. Mas ele foi ungido para dar vista aos cegos. Agora, tem uma cegueira que é pior do que a cegueira física, que é a cegueira espiritual. Há muitas pessoas que são cegos espiritualmente. Eles não conseguem enxergar as coisas de Deus. Deus mostra, está escancarado assim na frente deles o que Deus tem feito, e eles não creem. Eles insistem no erro, eles insistem em não enxergarem aquilo que Deus está fazendo. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que insiste em cego, embora ele tivesse a visão boa, mas espiritualmente ele era cego. Ele conhecia tudo sobre a Escritura, mas era cego espiritualmente. Há pessoas que são assim. Elas conhecem muito sobre Deus, elas conhecem muito sobre a Bíblia. Você vai ler um texto e elas repetem o texto na sua frente sem você sequer ler, porque elas conhecem tudo sobre Deus, mas estão totalmente longe de Deus, longe do Evangelho do Senhor. É triste, é lamentável.
pessoas que se escondem atrás das escrituras, mas não é a escritura em si que faz a diferença, é você obedecer o que está escrito nas escrituras, na palavra de Deus. Há muita gente cheia de diplomas, mas cego espiritualmente, pessoas que é um dedo em cada, um anel em cada dedo, né? É gente assim, que tem diplomas, que tem um monte de títulos, mas que está cego espiritualmente. Quando vê um endemoniado, vai dar uma aguinha, dá uma garapa para o endemoniado para ver se sai o demônio, porque cegou, não tem noção das coisas espirituais. Mas há pessoas que Deus ungiu, e Ele está aqui em nosso meio para abrir, dar vista aos cegos. Que Deus te dê uma visão sobrenatural, você que está em casa, que o Senhor abra os seus olhos para ver os milagres de Deus, para ver o quanto Ele é poderoso. Olha para a cruz, olhe para Jesus e veja as grandes coisas que Ele tem feito na sua vida. Terceiro, quarto aqui, diz que ele veio, ou ele foi ungido para quê? Para libertar os oprimidos, libertar os que estão sendo oprimidos. Há uma diferença entre ser endemoniado e ser oprimido. Um crente, por exemplo, ele não pode ser endemoniado, dentro dele habita o Espírito Santo, não tem como os demônios entrar onde o Espírito Santo está. Mas há muitos cristãos que são oprimidos. Eles vivem oprimidos, perturbados. É gente que é atingido por setas malignas, né? E ela não consegue se concentrar, né? Quarta-feira a gente estava num culto aqui poderoso. E no outro dia, uma pessoa falou para mim assim: eu estava no culto, mas eu não estava conseguindo concentrar. Eu estava tão preocupado, tantos problemas, tanta coisa, que eu não estava me concentrando em nada. Não lembro de nada que aconteceu no culto. Por que isso acontece? Porque há uma opressão sobre a pessoa. A pessoa está oprimida. Excesso de preocupações, perturbações, ansiedades. Sabe, é como que o diabo ele não consegue entrar na casa, mas ele fica jogando pedra na casa, jogando seta, ele fica tentando sujar, ele fica lançando coisas sobre a sua mente. Mas Jesus veio libertar também, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. A sua opressão vai acabar hoje em nome de Jesus. Você que está em casa, escuta, a sua opressão acaba hoje. Você vai voltar a dormir tranquilamente hoje. Deus vai restaurar o seu sono. Deus vai tratar com esses demônios que estão perturbando a sua vida, que estão colocando pensamentos maus na sua cabeça, até desejo de suicídio, vontade de ir embora, sumir de casa, vontade de acabar o casamento, desejo de pedir demissão, desejo de sumir no mundo. Hoje acaba a sua opressão. Deus hoje está restaurando a tua vida, a tua sorte. Ele veio para libertar os oprimidos. Última situação aqui. Ele veio trazer salvação a todos, ou anunciar que o tempo da salvação chegou. Veja só, o Espírito Santo ungiu a Jesus para anunciar que o tempo da salvação chegou. Ele veio dizer que o tempo da salvação chegou. É tempo de salvação, igreja. É tempo de salvação. Nunca esteve tão próximo à volta de Cristo como hoje. Cada dia que passa é um dia a menos da igreja na terra. Por quê? Porque a data já está marcada. O Pai sabe qual é a data. Então cada dia é um dia a menos. E ultimamente a gente tem sentido uma necessidade tão grande de anunciar isso às pessoas. A gente tem se esforçado, se desdobrado para levar às pessoas aquilo que nós temos, a nossa essência, que é o Evangelho de Cristo, e é anunciar: Cristo está voltando. Há pessoas com o coração ainda muito duro, não querem receber, não querem aceitar essa verdade, mas elas olham para os noticiários e são notícias terríveis. Elas olham para o mundo lá fora e veem que está cheirando mal, o mundo está apodrecendo. As pessoas estão angustiadas, agoniadas. São sinais de que Cristo está voltando. E nesses últimos dias, o que mais Jesus precisa nessa terra, sabe de que é? São de pessoas ungidas. E é agora que eu falo com você. O Espírito Santo ungiu a Jesus para evangelizar os pobres, para libertar os presos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para salvar os perdidos. E eu pergunto a você: para que o Espírito Santo ungiu você? Você foi ungido para quê? Qual a finalidade da unção de Deus sobre a sua vida? Tem uma finalidade. Deus te ungiu para algo. Sabia disso?
Eu falo com você que está em casa, você que já é crente, você que já é cristão, você que nasceu de novo, você que recebeu o Espírito Santo. Para que Ele te ungiu? Você descobriu a sua finalidade, o teu propósito? Deixa eu dar aqui algumas dicas. Ele não ungiu você só para frequentar uma igreja. O Espírito Santo não ungiu você só para marcar presença no culto. Ele não te ungiu para esquentar banco de igreja, só isso. Ele não te ungiu apenas para você mudar o seu linguajar, você mudar as suas palavras. Não é. O Espírito Santo tem muito mais que isso para você. Ele te ungiu para coisas muito maiores. Ele te ungiu para abençoar vidas. Ele te ungiu para fazer isso aqui, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a sua vida. O mesmo Espírito que veio sobre ele lá no dia do batismo é aquele que veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo não mudou, ele continua o mesmo. E nessa manhã eu quero que você receba essa palavra e põe aí nos comentários ou manda aí uma mensagem. Para que o Espírito Santo te ungiu? Você foi ungido para quê, crente? Qual a finalidade? O que é que arde no teu coração? O que é que está incomodando você? É evangelizar os pobres? É libertar presos? É dar vista aos cegos? Qual é a finalidade da unção sobre a sua vida? Deus quer usar você nessa área. Ele quer usar você dentro dessa possibilidade. Quantos cristãos, o máximo, acham que estão arrasando apenas por fazer parte de uma denominação? Deus tem muito mais para você. Muito mais para você. Se você está desorientado e não sabe para que Deus ungiu você, vou te dar aqui uma dica. Lembra de Pedro? Pois bem, Jesus ressuscita, vai até Pedro. E Pedro estava envergonhado, porque ele tinha negado Jesus, ele estava humilhado, ele estava ali arrasado, ele estava ali muito mal. Mas o texto fala que Jesus chama Pedro no canto. Ele não envergonhou Pedro publicamente. Ele chama Pedro no canto e pergunta assim: Pedro, você me ama? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Depois ele repete: Pedro, você me ama mesmo? Pedro fala: sim, Senhor, te amo, te amo. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pouco tempo depois ele pergunta: Pedro, me diz uma coisa, tu me ama mais do que esses aqui? Ali ele está falando dos peixes, já preguei sobre isso um dia. Tu me ama mais do que estes? Aí Pedro sente o coração apertando, porque ele fez, acho que Pedro pensa o seguinte: puxa vida, de novo? Mas ele não negou 3 vezes? Ele tem que reafirmar 3 vezes. Ele fala: Senhor, tu sabe que eu te amo, tu sabe todas as coisas, tu me conheces, o Senhor sabe que eu te amo. E qual foi a ordem de Jesus? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuide do meu povo. O Espírito Santo ungiu você para cuidar de pessoas, para ser uma bênção, para alcançar, para multiplicar, para fazer discípulos. Olha aqui, ide e fazer discípulos em todas as nações. Para quantas pessoas você tem anunciado o que Ele fez na sua vida? Para quantas pessoas você tem levado as boas novas de Jesus Cristo? Jesus está te falando o seguinte hoje: eu te ungi, apacenta as minhas ovelhas. Eu te ungi, vai fazer discípulos. Eu te ungi, mova-se. Eu não te ungi para ser mais um em meio a uma multidão. Eu te ungi para ser o meu ungido, a minha ungida, para ser um instrumento meu, para ser usado por mim, ser usada por mim. Foi para isso que Deus te levantou nessa terra. Foi para isso que Deus te levantou. Ele quer para você muito mais. Ele tem para você muito mais do que você está vivendo hoje. Você vai viver experiências maravilhosas com Deus. Eu creio, receba em casa aí. Deus está te ungindo, Ele te ungiu para viver experiências grandes com Ele. Assim como Ele ungiu a Jesus, o Espírito que estava sobre Jesus está sobre você hoje. O Deus que usou o seu Filho Jesus está usando você também.
para fazer coisas relevantes para Ele nessa terra. Gente, o mundo está em pânico, mas nós estamos em Cristo. O mundo está desesperado, mas nossa esperança está em Deus. O mundo está precisando de socorro, e você deve ser esse paramédico hoje. Você tem que ser esse enfermeiro, esse médico, para levar a palavra, a cura. Nós temos a cura para as nações, nós temos a paz que o mundo precisa, nós temos a solução que o mundo busca. A cura para o mundo está na palavra de Deus, e você tem esse remédio. Para quantas pessoas você levaria, se você tivesse em casa um estoque da vacina para a Covid-19? O que você ia fazer com essas vacinas? Você ia deixar em casa, mofando lá, vencendo? Ou você levaria para o máximo de pessoas que você pudesse? Nós temos um remédio para uma doença pior do que o Covid-19. Nós temos um remédio para o pecado. O Covid pode levar uma pessoa para a sepultura, mas o pecado leva para o inferno eterno. E nós temos essa vacina, nós temos esse remédio. Gente, 300 mil pessoas morreram só com Covid-19 esse ano, em um ano no Brasil. E a questão não é por que eles morreram, ou como que foi isso. A pergunta é, para onde foram essas almas? Aonde estão essas almas? Muitos se perderam, porque não conhecia o Evangelho, porque a alma estava doente. Nós temos o remédio que a nação precisa, nós temos o remédio que o mundo precisa, e é Jesus. Vamos adorá-lo. O Espírito Santo te ungiu para adorá-lo. Louvor, vem para cá, volta para cá. Venham louvar o Senhor nessa manhã. Você que está em casa, aumenta o som, erga sua voz, louve com a gente, compartilhe. Você pode ser usado por Deus nessa geração. Eu declaro que a unção que veio sobre você te ungiu para ser um grande instrumento de Deus nessa terra. Então seja usado, seja usada, seja cheio do Espírito Santo aonde você está. Amém? Enquanto os irmãos se preparam, deixa eu orar por você, aonde você está aí. Você que sente no coração que o Senhor te ungiu para ser um instrumento dEle. Curve sua cabeça, onde você estiver aí, por favor, para um instante. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser, onde você estiver aí, está em casa sozinho, aproveita e fica à vontade aí com Deus. Mas que a unção dEle hoje, ela venha enfervecer no seu coração, ela venha queimar dentro de você, que haja fogo nos seus pés, que haja uma chama no seu coração, e que você sinta o Espírito Santo arrebentando as correntes nessa manhã, a timidez, tudo que tem prendido você. Senhor, em nome de Jesus, entra nesse quarto agora, aonde essa pessoa está. Senhor, o mundo está precisando de gente ungida, de pessoas ungidas, de pessoas com a autoridade do céu, de gente cheia do Teu Espírito Santo. Então eu te peço, unge essa pessoa agora, aonde ela está, reveste ela de poder nessa manhã, que ela se levante do lugar onde está, mas com fogo nos pés, com a unção sobre a sua cabeça, e com o coração cheio da Tua palavra, com os lábios cheios da Tua unção, para levar as boas novas, para restaurar os cativos, para ser um instrumento Teu para libertar os oprimidos. Aonde eles colocarem as mãos, que haja cura, que haja libertação, que haja milagre. Usa o Teu povo nessa manhã, Senhor, ainda esse dia de domingo, que ainda hoje eles sejam usados para tocar nos feridos, para restaurar as vidas, para dar vista aos cegos. Que o Teu Espírito use a cada um para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Louve a Deus com a gente nessa manhã, em nome de Jesus.